Glória a Deus, eu saúdo os amados irmãos na paz do Senhor Jesus. Irmãos, eu vou estar testemunhando, irmãos, glórias a Deus, o que nós passamos, o que nós enfrentamos no caminho da salvação. Glórias a Deus, esse testemunho vai ajudar a pessoas que são novos, convertidos. Glórias a Deus, você que está numa situação difícil, glórias a Deus, aleluia, talvez é fraco na fé, ou talvez se encontra numa grande luta e acha que a melhor saída é parar, é desistir ou dar um tempo. Glórias a Deus, eu quero ler em Romanos capítulo 9, versículo de número 1, irmãos, porque é sempre bom nós lermos a palavra de Deus. Em Cristo digo a verdade, não minto, dando-me testemunho a minha consciência no Espírito Santo. Tenho grande tristeza e continua dor no meu coração, porque eu mesmo poderia desejar ser separado de Cristo por amor de meus irmãos que são meus parentes segundo a carne. Então, irmãos, nessa caminhada da salvação, glórias a Deus, aleluia, não é só um mar de rosa, irmãos? Glória a Jesus, aleluia. Há momentos difíceis, há, glórias a Deus, situações difíceis de nós enfrentarmos, de nós prosseguirmos. Então, irmãos, nesta caminhada, a qual, glórias a Deus, o Senhor me chamou, glórias a Deus, eu me encontrava lá no mundo oprimido, glórias a Deus, em vários momentos da minha vida, eu pensei em desistir da própria vida, ou seja, tirar a minha vida, porque, glórias a Deus, aleluia, eu não conseguia encontrar uma saída, uma solução para os meus problemas. Glórias a Deus, aleluia. E ninguém me fez convite para ir para a igreja, mas alguém estava sempre orando por mim. Glórias a Deus, até que num certo dia, glórias a Deus, entrou dentro do meu coração o desejo de eu ir visitar a igreja, glórias a Deus. E aqui na cidade de Sananduva, tinha duas igrejas Deus e Amor. Tinha uma no bairro Silos e a do centro, glórias a Deus. E eu fui pela primeira vez e aquela palavra começou a falar comigo. Então, tem o pastor Valdir Dedéia, um homem muito abençoado, muito usado pelas mãos de Deus, o qual, louvado é Deus, entregou uma revelação para mim, que aquilo que eu estava em busca, eu iria conseguir alcançar, glória a Jesus, mas, aleluia, eu, glórias a Deus, fiquei pensando, como pode isto? Porque eu nem conhecia o mundo espiritual, nem acreditava que existisse, aleluia, aleluia, as forças espirituais, que existisse Deus e existisse o mal. Glórias a Deus. E eu comecei a ler a Bíblia. Eu ganhei uma Bíblia daquelas pequenas, glórias a Deus, e eu lia aquela Bíblia e achei um versículo que estava escrito, glórias a Deus, esse tal profeta, glória a Jesus, o vidente, passaram uma profecia, uma revelação, e com o passar do tempo não houver sinal, não é para crermos. E eu até um determinado tempo estava acreditando naquela revelação a qual Deus tinha usado o seu servo, mas começou a passar o tempo, eu comecei a desacreditar. Eu disse, não é de Deus, porque na Bíblia fala que tem que haver um sinal. Quando eu pensei assim, irmãos, glórias a Deus, eu comecei a ver o sinal daquilo que eu estava indo em busca. Eu comecei a ver
as coisas, glória a Deus, ali se encaixando para mim. Mas ao mesmo tempo eu comecei a conhecer o mundo espiritual, comecei, irmãos, a contemplar a fúria do diabo. Comecei a de perto ver, aleluia, glória a Deus, ali o que o inimigo luta para nós não acreditarmos, para nós desistirmos. Quantos pesadelos e depois experiências eu fui tendo, glórias a Deus, que o diabo vinha falar com voz humana para comigo, e aquilo me assustava, aquilo me amedrontava. Dentro de mim eu pensava, glórias a Deus, que eu não iria conseguir vencer. Foi 30 dias, irmãos, todas as noites eu ia deitar-me, o inimigo se apoderava de mim, glórias a Deus, aleluia, e eu gritava por socorro, eu já não aguentava mais aquela situação, mas assim eu ia indo para a igreja, glórias a Deus, aleluia, e eu comecei, glórias a Deus, a buscar a Deus, e Deus começou a revelar-se, comecei a entender a palavra de Deus, as coisas espirituais, glória a Deus, porque Deus, Ele sempre coloca, irmãos, para conosco, uma pessoa boa para nos ajudar, o qual foi o pastor Valdir, glórias a Deus, aleluia, que eu aprendi muita coisa com ele. Eu, glórias a Deus, aleluia, observava a sua maneira, a sua conduta, e aquele homem estava sempre orando aos domingos. Glórias a Deus, que aqui na cidade tem o culto de domingo. Glórias a Deus, aleluia. E então, glória a Jesus, glórias a Deus, esse pastor estava continuamente na oração. E eu, glória a Jesus, comecei a orar também. E o inimigo vinha para tentar me parar de orar, para tentar parar a minha vida espiritual. Mas eu chorava muito, eu pedia muito por socorro da parte de Deus. E Deus, Ele foi me fortalecendo, foi me libertando, foi me transformando e foi me encorajando. Porque se não é da vontade de Deus, se não é Deus na nossa vida, nós não conseguimos ficar na presença do Senhor. Porque tem tantas coisas que acontecem, tantos alevantes que vêm. E já nesta época, era em 2017, glórias a Deus, foi a primeira visão que Deus me deu da igreja pentecostal, Deus de poder, o qual o único irmão sabia que era o nosso irmão Jarbas. Glórias a Deus, aleluia. Não tinha contato para nenhum outro irmão da igreja Deus e Amor, porque essa época eu estava lá, e eu me acordei desta visão, eu comecei a pensar comigo, até eu fiz campanha para que Deus colocasse por terra o demônio da divisão, porque na minha mente estava que era o demônio da divisão que estava na minha vida, para abrir este ministério da igreja Deus de poder. Glórias a Deus, o qual já estamos há quase 2 anos. Tem sido muitas bênçãos, mas também tem tido muita luta, muita prova, muita perseguição, irmãos. Mas isso daí não é, aleluia, sinal para desistir, mas sinal para prosseguir. Porque quanto mais perseguido, mais odiado, mais rejeitado tu for, tu saiba que tu mais perto de Deus está. Porque o mundo, aleluia, ele não se alegra com as coisas de Deus. O mundo não gosta das coisas de Deus. Esta é a verdade, esta é a realidade. O mundo só procura a Deus, as pessoas do mundo só procuram a Deus nas piores situações. Ali passou a dificuldade, passou aquele momento difícil, eles dão as costas para Deus e não querem mais saber das coisas de Deus, porque o mundo está no maligno. Glórias a Deus, aleluia. Então, cada vez o Senhor me mostrava mais, glórias a Deus, aleluia, sobre a respeito, glórias a Deus, deste ministério, o qual, aleluia, eu sonhava, glórias a Deus, e eu escrevia
o sonho, escrevia como era para fazer. Glórias a Deus, aleluia, dentro da casa do Senhor Jesus Cristo. Glórias a Deus, então, louvado seja Deus. Muitas coisas a gente aprende, Deus ele prepara nós. Glória a Deus, aleluia, graças a Deus, Deus nunca deixou faltar condições para a igreja, seja financeira, seja espiritual, seja obreiros, aleluia. Quando um para, sempre vem alguém para nos ajudar. Glórias a Deus. Então isto, a gente agradece a Deus por isso. Glória a Deus. Então a gente agradece a Deus também por Deus ter colocado o pastor Valdir no meu caminho. Glória a Jesus, o qual eu pude aprender, aleluia, o dever de nós orarmos e não desfalecer na fé. Porque a palavra, ela ensina isso. Mas se não tiver alguém nos ensinando, fica mais difícil. Ainda mais para, aleluia, eu que estava naquela situação tão difícil. Uma pessoa incrédula, a qual não tinha fé, a qual não tinha esperança nas coisas de Deus. E Deus foi cumprindo as suas promessas. Louvado seja Deus, dia após dia. Deus nunca deixou nós sem uma resposta. Embora passamos luta, passamos dificuldade, a nossa igreja nunca chegou 20 pessoas na nossa igreja, aqui na cidade de Sananduva. Mas ali é sempre 4, 5, no máximo 10. Chegou um dia, vem o pastor Domingos, ali de Passo Fundo, acho que deu umas 20 pessoas. Não chegou 20 pessoas, eu creio que deu umas 17 pessoas. Mas, aleluia, tudo que Deus tem mostrado tem se cumprido. Glórias a Deus, e a gente se alegra. Eu testemunho para talvez um novo convertido que se batizou e já está se deparando com tantas dificuldades, tantas lutas. Isso aí não é motivo para tu desistir, para tu parar, mas é motivo para tu prosseguir. Talvez ali o pastor vai estar ouvindo isso daqui. Sei que já está a tempo, já cansado, porque o ministério, aleluia, uma igreja, uma obra, ali atrás um cansaço espiritual muito grande. E cada ano que passa vai só aumentando o peso. Mas saiba, aleluia, que Deus está contigo. Saiba que na hora certa Deus, Ele vem aliviar o teu sofrimento, Ele vem aliviar a tua dor. Glória a Jesus, aleluia. Então, o pastor Valdir, glória a Deus, ele permaneceu na presença de Deus, foi caluniado, glória a Deus, aleluia, sofreu, foi perseguido, glória a Jesus, aleluia, passou uma luta muito grande. Mas eu tirei mais uma experiência com este homem de Deus, porque nós temos experiência com os homens de Deus, aleluia, glória a Jesus. E ele permaneceu quieto, calado, em silêncio, glórias a Deus, aleluia, foi vencedor, glórias a Deus, foi insistente com Deus. E isto faz nós ver, aleluia, tanto que o silêncio, glórias a Deus, aleluia, ele faz nós crescer. Glória a Jesus, tanto que nós crescemos no silêncio. Glória a Jesus, porque quando nós estamos falando, nós não estamos crescendo. Muitas vezes nós estamos falando e estamos diminuindo. Glórias a Deus, aleluia. E nós aprendermos coisas que são da palavra de Deus, porque não adianta nós crescermos também sem a direção de Deus. Glória a Jesus, aleluia. Porque tudo que não é de Deus, aleluia, só traz luta e transtorno para a nossa vida. Glórias a Deus. Então, irmãos, glória a Jesus, este pastor, glória a Deus, aleluia, foi insistente com Deus. Glória a Jesus, lutou, perseverou. E hoje, aleluia, em nome de Jesus, ele está novamente fazendo a obra de Deus. Que são poucas pessoas que aceitam essas lutas, porque muitos, se forem disciplinados, eles já saem, vão para outros ministérios. Mas esse pastor permaneceu no ministério qual ele estava pastoreando. Glórias a Deus, aleluia. Então isto é um homem de Deus. Glória a Jesus, aleluia. Porque há muitas pessoas que quando elas são disciplinadas, elas não aceitam a disciplina, saem de uma igreja e vão para outras.
Louvado seja Deus, aleluia. Glória a Jesus. Então, quando Deus, Ele revelou para mim essa igreja, eu não queria sair da Deus e Amor, não. Glória a Deus, jamais eu queria sair. Eu saí porque Deus encaixou e foi revelando, foi mostrando tudo, conforme, aleluia, eu sonhava, acontecia. Porque isso aconteceu da vontade de Deus. Porque eu não fui atrás, eu não corri atrás de saber como abrir uma igreja, como fazer isso, como fazer aquele outro. Simplesmente foi se encaixando, glórias a Deus, a parte, aleluia, da documentação da obra de Deus, tudo veio até mim, louvado seja Deus, sem eu buscar. Então, aleluia, nós vemos que quando Deus está no controle, quando as coisas da vontade de Deus, ela permanece e tem o tempo dela crescer. Tem o tempo, não adianta nós apurarmos, não adianta nós enlouquecermos, corrermos para lá e para cá. Glória a Deus, qual eu fiz, irmãos? Eu cheguei a abrir 3 igrejas, mas, aleluia, eu não estava apto para aquilo, eu ia acabar me desviando, glórias a Deus, e Deus, ali vendo o meu esforço, nós tínhamos vindo uma igreja vizinha, para os irmãos que não são aqui do sul, não conhecem aqui a região aqui de Passo Fundo, Sananduva, Tapejara, fica uns 38, 40 quilômetros, glórias a Deus, ali uma meia hora, 35 minutos, de viagem, como as pessoas de cidade mais grande, eles não dizem por quilômetros, dizem por tempo, né? Por horas, glórias a Deus. E nós não tinha carro, não tinha condições nenhuma, nós pagávamos um Uber, e aí eu e o irmão Cristiano, glórias a Deus, por um tempo, irmãos, glórias a Jesus, nós conseguimos ir, mas chegou um tempo que não tinha mais condições financeiras. Glórias a Deus, aleluia. E Deus já tinha mostrado, aleluia, que ali um carro se aplainava para comigo. Glórias a Deus, aleluia. Isto há 2 anos atrás, se eu não me engano. Glórias a Deus, aleluia. E chegou aquele tempo ali que Deus cumpriu. Ganhamos um carro para fazer a obra de Deus. Daí nós ficamos mais uns 3, 4 cultos lá. E daí encerramos a igreja lá, fechamos, glórias a Deus. Começou um problema com o vizinho, e daí nós achamos melhor de fechar, e não era a direção de Deus, porque senão estaria aberto lá, né, irmão? Porque tudo tem uma preparação para com Deus, e Deus, ele provou muito, porque no começo era sempre 2 pessoas que vinham na igreja, era eu, o irmão Cristiano, que junto começou a obra, e mais 2 pessoas, todos os cultos, glória a Deus, vinha sempre 2 pessoas, e hoje a gente vê que aumentou um pouco, e nós por isso nós estamos alegres, não pela quantidade das pessoas, mas por saber que as pessoas vão ali buscar a salvação, glórias a Deus, porque a palavra de Deus, ela tem que ser pregada, ela tem que ser anunciada, glória a Jesus. Nós não podemos lutar para encher igreja. Eu nunca fui, o meu objetivo encher igreja, glórias a Deus, aleluia, mas sim pregar a palavra do Senhor, e que as almas venham se salvar, que venham mudar, porque louvado seja Deus, aleluia, glória a Jesus, aquilo que a Bíblia proíbe, nós não podemos dar liberdade, ou achar uma liberdade para aquilo, e é o que muitas coisas tem acontecido, muitos ministérios têm abrido mão, louvado seja Deus, principalmente, glórias a Deus, no 2º casamento, louvado seja Deus, o qual a palavra do Senhor, ela não aceita, ali se quem casou no civil foi, louvado seja Deus, fez um casamento civil na igreja, se divorciar e casar-se novamente, o que Jesus dava era, aleluia, a carta de divórcio, mas não de casar novamente, porque Jesus disse, se o divorciado casar, aleluia, glória a Deus, com qualquer um,
aleluia, se casar comete adultério, se casar com a repudiada comete adultério, e se casar, aleluia, com o divorciado também vai cometer adultério. A Bíblia ensina que só pode casar-se novamente morrendo um do casal, que daí, aleluia, fica livre, morrendo fica livre para casar-se novamente. Mas agora, se estão os dois vivos, separados e formar um segundo casamento, a Bíblia abomina isto. Então, aleluia, louvado seja Deus. Outras práticas, louvado seja Deus, o qual a nossa igreja, pela palavra de Deus, nós não vamos aceitar aquilo que a Bíblia condena. Nós não vamos se tornarmos um anticristo, um falso profeta, porque o batismo é arrependimento. A gente não vai batizar uma pessoa que não está livre da idolatria, uma pessoa que não está livre do cigarro, da bebida alcoólica, ou da prostituição, ou das roupas mundanas. Porque um homem, uma mulher de Deus sabe vestir-se com modéstia. Glórias a Deus. Uma mulher, quando ela é de Deus, temente a Deus, ela não vai andar de mini saia, uma saia rachada, para estar produzindo cobiça, assédio na igreja. Ela vai se vestir decentemente. Glória a Deus, aleluia. Não vai andar com uma roupa mostrando parte do seu seio, ou ali uma roupa transparente, mostrando, aleluia, o seu corpo. Glórias a Deus, o irmão também. Glória a Jesus, não vai andar de bermuda. O homem que sabe vestir-se decentemente para com Deus, não vai andar com essas roupas mundanas. Glórias a Deus, de regata, ou uma camisa de academia. Glórias a Deus, não vai andar com essas calças aí, toda manchada, essas calças que são da vaidade. Vai saber se vestir com modéstia, porque o Espírito Santo de Deus vai o ensiná-lo a andar com temor a Deus. Glórias a Deus. Então, aleluia, é uma luta daí para você prosseguir com o ministério em santificação. É uma luta, porque a maioria das pessoas às vezes não querem se libertarem para fazer a obra de Deus. Glória a Jesus, aleluia, não querem deixar o mundo. Mas, aleluia, nós temos que ser resistentes. Vale mais nós ganharmos uma alma para Jesus do que nós ganharmos 1000 para a igreja. Porque para ganhar a alma para a igreja é fácil, é só tu tirar a doutrina, é só tu dizer que não tem nada demais, pode andar da forma que quiser, fazer o que quiser, só na igreja procurar vir vestido de crente. Daí um monte de pessoas vai se entregar, achando que entregaram-se para Deus, mas entregaram-se somente para a igreja. Mas entregar para Deus tem que renunciar, negar a si mesmo, negar os seus próprios desejos, os seus próprios quereres. Louvado seja Deus, e seguir a Jesus Cristo em obediência, em santificação. Glórias a Deus. Então, a gente testemunha, louvado seja Deus, do agir de Deus. A gente testemunha, aleluia, que quando Deus está, aleluia, sobre o ministério ele é aprovado. Deus ele prova. Louvado seja Deus, aleluia. Vê se nós vamos permanecer na doutrina, vê se nós vamos permanecer na obediência à palavra, se nós não vamos se tornarmos uns mundanos, cheios de vaidade, se corrompendo com tudo que é tipo de pecado. Glórias a Deus, andando de qualquer forma, de qualquer maneira. Louvado seja Deus. Deus ele prova a nós, mas nós temos, glória a Deus, pela misericórdia de Deus, lutado para permanecer em santificação. Então isto, a consciência, nós temos do Espírito Santo de Deus, glórias a Deus, que foi selado para o dia da redenção. Glória a Jesus, aleluia. Então a gente testemunha quantas coisas aconteceu nesse ministério, quantas coisas aconteceu na minha vida. Olha, eu nesse pouco tempo de peregrinação no caminho do Senhor, quantos sinais tremendos, quantas coisas tremendas Deus tem realizado, Deus tem alcançado. Então você que está fadigado, você que está cansado, talvez pensando em dar um tempo, não deixe o inimigo te enganar. Esse tempo que tu vai dar, tu vai acabar só atrasando mais a tua fé, esfriando a tua fé. Persista, prossiga, continua,
Vai pedindo para Deus força. Se não tem força para orar, chore. Porque o choro pode durar numa noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Então o que eu quero dizer para vocês, irmãos, glórias a Deus, aleluia, que se vocês forem fiel, vocês vão vencer todas as lutas, todas as provas, todas as batalhas, vocês vão se tornar vencedores. Porque, louvado seja Deus, o pastor Valdir ali, se tornou um vencedor. Louvado seja Deus, a minha fraca pessoa, os outros irmãos que foram obedientes à palavra de Deus, todos eles se tornaram vencedores com Deus, aleluia. Porque Deus, ele é com quem é fiel, mas aqueles caluniadores, aqueles divisores, aqueles mentirosos, eles estão todos indo de mal a pior, cada vez vão indo mais para baixo, porque para eles ali a poder voltar, somente se arrepender-se, mas o orgulho no coração muitas vezes não deixa essas pessoas arrepender-se de suas maldades e de seus pecados. Então era esse o testemunho que eu queria deixar para os irmãos na paz do Senhor Jesus.